Saudações, nobres senhores. Aqui quem vos fala é o professor Bruno Salles. Pela disciplina de Direitos Fundamentais e Constituição Brasileira, estamos no 6º estudo dirigido, primeira semana. Bem-vindos a mais uma aula do regime letivo remoto. Hoje nós encerraremos o assunto nacionalidade e daremos continuação à matéria, ok? Tratarei sobre extradição principalmente e a diferença entre expulsão, deportação e entrega. Inclusive questão de prova. Eu fiz revisão na prova passada, farei na próxima também, mas ainda assim eu acho que as notas não estão boas. Elas podem ser melhoradas. Não sei se vocês não assistiram a revisão, se vocês não leram a apostila, ou se vocês não estão assistindo às aulas síncronas, bem como as aulas assíncronas. Não sei onde está o problema. Tem algum problema, a gente tem que encontrar, tá bom? Espero notas melhores de vocês. Os senhores são capazes demais, tenho certeza disso. Vamos continuar então. Lembrando, nacionalidade. A lei não poderá diferenciar brasileiro nato de naturalizado. Isso viola o direito de igualdade, o princípio da igualdade. Somente a Constituição poderá diferenciar brasileiro nato de naturalizado. A diferença mais cobrada em provas e concursos é a legitimidade para ocupar alguns cargos. Alguns cargos somente podem ser ocupados por brasileiros natos. São eles: presidente da República, vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo, e não somente o presidente do Supremo, todos os 11 ministros devem ser brasileiros natos, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro da Defesa. Isso já é matéria dada, ok? A segunda diferença é em relação à possibilidade de extradição. O brasileiro nato nunca será extraditado. Muito bem entendido. Na extradição passiva, que é quando algum Estado estrangeiro requisita a extradição do Brasil, o Brasil não entregará. Diferente que se algum brasileiro nato cometer um crime no Brasil e se refugiar no exterior, o país do exterior poderá devolvê-lo ao Brasil. Então a extradição que não é permitida nunca, sem exceção, em hipótese nenhuma, ao brasileiro nato, é a extradição passiva. A extradição ativa poderá ser realizada com o brasileiro nato, a pedido do Brasil. Repetindo, o brasileiro nato nunca será extraditado. O brasileiro naturalizado, ele poderá ser extraditado se ele tiver cometido um crime antes da naturalização, qualquer tipo de crime, ou antes ou depois da naturalização, se for tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Nestes casos, será permitida a extradição. E do estrangeiro? O estrangeiro somente não poderá ser extraditado por crime político e crime de opinião. Nos outros casos, os estrangeiros sempre poderão ser extraditados, ok? Quer aprender mais sobre isso? Quer aprofundar? Estudem, procurem aí material, vocês vão achar farto material sobre o caso do Cesare Battisti, um italiano que estava foragido no Brasil. Se o crime que ele cometeu na Itália é crime político ou não, é uma aula de direito. Questão muito cobrada, interessante e fácil da gente cair numa pegadinha é a questão da entrega, também conhecida como surrender. Minha pronúncia não é das melhores, ok? Nós temos uma professora de inglês na sala e me perdoe, hein? Bom, tá na apostila. Acho que no primeiro momento é importante aprender como se escreve. O que é isso? Lá no final do artigo 5º, em um de seus parágrafos, ele diz que o Brasil está sujeito à jurisdição do Tribunal Penal Internacional. O que é isso? Esse Tribunal Penal Internacional é um tribunal criado através de um tratado internacional chamado Tratado de Roma, e ele tem sede em Roma, que é um tribunal que julga crimes contra a humanidade. São crimes que não têm uma vítima em específico, e sim a humanidade. Por exemplo, genocídio, crimes de guerra,
E principalmente quando a jurisdição do país não é apta, é ineficaz, é fraca, é insuficiente, é inepta para dar solução ao caso. Às vezes, o acusado, o criminoso, ele é tão importante, ele tem tanto nome, tanto poder, tanto prestígio, tanta influência, que a justiça do país não consegue julgá-lo ou condená-lo da maneira que deveria. Com base nisso, esse Tribunal Penal Internacional, do qual o Brasil está sujeito à jurisdição, por força de tratado, ele pode requisitar o julgamento. E ele tem sede em Roma. Nesse caso, se eles requisitarem um brasileiro para ser julgado, isso é extradição? Bom, depois de páginas e páginas e páginas de leitura, depois de horas e horas e horas de discussão, chega-se à conclusão que não, isso não é extradição, porque o Brasil está sujeito àquela jurisdição, mesmo o tribunal sediado em outro país. Não tem problema, certo? Então o brasileiro nato poderá ser alvo de entrega ou surrender ao Tribunal Penal Internacional, ok? Não confunda extradição com deportação e expulsão. Explico. Extradição ativa é quando o Brasil requisita alguém que cometeu um crime no Brasil, certo? Para ser julgado no Brasil. O cara cometeu um crime no Brasil, fugiu para qualquer lugar do exterior. O Brasil não pode ir lá e prender esse cara e trazer para cá. Isso caracteriza um incidente internacional chamado de abdução. Não pode, isso não pode acontecer. O Brasil tem que requisitar a extradição. Ou o contrário, quando alguém comete um crime em outro estado estrangeiro e vem para o Brasil e esse estado estrangeiro requisita essa pessoa. Certo? Bom, extradição está relacionada a crime e julgamento. Não confundo com deportação. O que é deportação? É quando um estado devolve ao estado de origem um estrangeiro que nele ingressou de modo irregular. Não se trata de crime, não se trata de julgamento, não se trata de cumprimento de pena de prisão. Ele vai pagar pelo crime que ele cometeu, ou ele vai ser julgado. Não. Na deportação, é a devolução compulsória de um estrangeiro que tenha entrado ou esteja de forma irregular no território nacional. O cara entrou aqui pela fronteira, estava no navio, desembarcou no Brasil, ele não teria autorização para entrar no Brasil. Ou ele teria autorização para ficar aqui por um tempo, acabou esse prazo, ele não foi embora e não quer ir embora. O Brasil poderá deportá-lo. Vai mandar para o país de origem. Não tem crime relacionado, ele não vai cumprir pena, ele não vai ser julgado. Só toma que o filho é seu. É mais ou menos isso. O que também não se confunde com a expulsão. A expulsão, o estrangeiro ingressou no Brasil de forma regular. Ele está aqui de forma regular, ele tem autorização para ficar no Brasil. Só que veja, ele pratica algum ato perigoso, ou ele é nocivo aos interesses públicos dos brasileiros. Sendo assim, mesmo regular, ele poderá ser expulso do país, ok? Então, tem um artigo lá no Estatuto do Estrangeiro, que é a Lei 6.815 de 80, que diz que é possível ou é passível de expulsão o estrangeiro que, de qualquer forma, atentar contra a segurança nacional, contra a ordem política, a ordem social, a tranquilidade, a moralidade pública, a economia popular, ou cujo procedimento torna-se nocivo à convivência com os demais nacionais. Ele entrou de forma regular, mas ele está atrapalhando aqui. Ele vai ser expulso, certo? Não tem problema. Aí que eu quero que vocês conheçam a súmula 1 do Supremo Tribunal Federal. Vejam, a súmula 1, ela se refere à expulsão, ela não se refere à extradição. Pegadinha recorrente de provas e concursos, prestem atenção por gentileza, ok? Não caiam nessa, prestem muita atenção. O que diz a súmula 1 do STF? A súmula 1 do STF diz o seguinte: expulsão de estrangeiro casado com brasileira ou que tenha filhos brasileiros que dele dependam é vedada, ou seja, é proibida,
a expulsão de estrangeiro casado com brasileira ou que tenha filho brasileiro, dependente da economia paterna. Ele não pode ser expulso, ainda que ele cause dano, ainda que ele seja nocivo ao interesse público brasileiro, certo? Se ele for casado com brasileira, ou se ele tiver filho brasileiro que dele dependa economicamente, ele não poderá ser expulso. Só que isso não impede a extradição. Casar-se com brasileira ou ter filho brasileiro que dele dependa economicamente não impede a extradição. Tiveram que fazer uma súmula para falar isso. E tem a súmula também 421 do Supremo Tribunal Federal que diz a mesma coisa. Não impede a extradição a circunstância de ser o extraditado casado com brasileira ou ter filho brasileiro. Fizeram 2 súmulas para explicar isso. Muito cuidado, ok? A súmula se refere à expulsão. Realmente não pode, mas não impede a extradição. Então nós falamos de extradição, falamos de deportação, falamos de expulsão e falamos de entrega. Deixa eu comentar algumas coisas relacionadas à extradição. No pedido de extradição, tem que conter o crime que a pessoa cometeu, certo? Se a pessoa tem vários crimes no outro país e o pedido de extradição só se refere a um dos crimes, ele só pode ser julgado e cumprir pena em relação ao crime que estava no pedido. Se existirem outros crimes que eles não colocaram no pedido, ele não poderá ser julgado nem poderá cumprir pena. Ou seja, eles têm que fazer outro pedido de extradição. Ou, dependendo da fase, adicionar ao outro pedido de extradição os outros crimes. O nome disso é princípio da especialidade. O que é princípio da especialidade na extradição? Significa que o estrangeiro só pode ser julgado pelo crime objeto do pedido de extradição. Se existirem outros crimes que ele deva responder que não constam no pedido, ele não pode responder. Eles têm que fazer outro pedido. Dupla punibilidade. Veja, para que seja possível a extradição, deve ser crime lá onde que ele cometeu e deve ser crime também no Brasil. Se for crime lá e não for crime aqui, o Brasil não dará a extradição. Tem que ser crime nos 2 países. O nome disso é dupla punibilidade ou dupla tipicidade. E aqui tem uma pegadinha. Princípio da retroatividade dos tratados. Nós sabemos que o direito penal não pode retroagir, não é isso? Todo mundo sabe isso, né? Se alguma conduta vira crime hoje, se alguém cometeu essa conduta ontem, anteontem, 1 mês, 1 ano, 10 anos atrás, óbvio que é atrás, né? Pleonasmo, ele não poderá responder. Eu só posso responder por um crime daqui para frente. Só que não se confunda com os tratados. Como assim, Bruno? Eu disse que para um país conceder extradição ao outro, esse país tem que ter um tratado com o outro. Contei o caso da Inglaterra lá, né, de um ladrão famoso que veio para o Brasil, viveu até aqui, até quando quis, não sofreu extradição, porque o Brasil não tinha tratado de extradição com a Inglaterra. Tá bom? Aí faz o tratado. O tratado retroage? O tratado retroage. O que não pode retroagir é a lei penal. O tratado pode retroagir sem problemas. Cuidado com essa pegadinha. Certo? E princípio da comutação das penas. O que é isso? Se o crime for apenado no estado requerente com alguma das penas que são vedadas ou proibidas no Brasil, a extradição não será autorizada até que o outro país se comprometa em comutar as penas. Como assim? Às vezes, no país que ele cometeu o crime, é pena de morte. O Brasil não vai entregar. Salvo se eles prometerem, não, a gente vai converter a pena de morte, converter ou comutar a pena de morte em pena privativa de liberdade. Ok. Aqui no meu país tem trabalhos forçados. O Brasil não vai entregar. Salvo se eles prometam que eles vão converter a pena de trabalhos forçados em privativa de liberdade. O mesmo vale para penas cruéis, o mesmo vale para prisão perpétua. Certo? Nestes casos, o Brasil não concederá a extradição. Tranquilo, pessoal? Nós já falamos também de perda de nacionalidade, né? As hipóteses em que o brasileiro pode perder a nacionalidade. Ok.
Encerro aqui então a aula sobre nacionalidade.